Boa noite. Boa noite, Hermes. Boa noite, Romildo. Boa noite, Josias. Vocês poderiam me dizer se vocês ouvem bem, por favor? Bem, como eu disse, boa noite a todos. Esse evento 100 anos de Mestre Solon é realizado pelo Núcleo de Cultura Popular da UERJ, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. A gente pretendia fazer esse evento de forma presencial na universidade, mas aí veio a pandemia e mudaram-se todos os planos. Mas ainda assim a gente acreditou que seria importante registrar esse centenário de Mestre Solon, mesmo que de forma virtual. O Núcleo de Cultura Popular que eu mencionei, ele é coordenado pela professora Valéria Aquino. Eu me chamo Wesley, eu estou organizando o evento e eu faço doutorado lá no Instituto de Artes da UERJ. Bem, essa noite a gente tem o prazer de receber aqui o Luciano Borges e o mestre Valdeca de Garanhuns. O Luciano Borges, ele é graduado em História, ele é mestre e doutor em Antropologia pela UFPE, Universidade Federal de Pernambuco, e ele é o coordenador geral dos museus de Olinda e também coordena o Museu do Mamulengo, da cidade. Ele vai fazer uma fala focando na doação familiar do acervo de Mestre Solon pela família em 2017. Além dele, a gente tem também o mestre Valdeca de Garanhuns. Eu não sei se a gente precisa apresentá-lo, mas ele é pedagogo, mamulengueiro, poeta, contador de histórias e tem quase 40 anos dedicados ao boneco popular. Ele vai fazer uma fala focando nas diferenças do mamulengo de Mestre Solon. A ideia desse evento é muito tentar traçar um perfil de quem foi Mestre Solon. Então, a gente está trazendo convidados que estão abordando diferentes aspectos desse importante mestre, que foi Solon Alves de Mendonça. Mestre Solon nasceu em 1920, na cidade de Pombos, em Pernambuco. Depois ele se muda para a cidade de Carpina. E em 1937, ele cria, com 17 anos, o Mamulengo Invenção Brasileira. Dedicou 50 anos de sua vida ao mamulengo. Bem, boa noite, Luciano. Muito boa noite, Wesley. Boa noite a todos. Boa noite, mestre Valdec. Boa noite, meu camarada Wesley Fontenelle. Você é uma pessoa de alto gabarito e Luciano, uma pessoa de uma capacidade internacional. Ai, É massa demais. Maravilhoso. Um prazer grande ter vocês aqui e um prazer grande ter todas as pessoas que estão aqui. Vou, só antes de começar, explicar um pouco como que vai funcionar. O Luciano vai falar e a gente vai ter um tempo para perguntas. Então, assim, vou pedir para quem tiver pergunta, por favor, não deixe de mandá-la no chat. Então, o Luciano vai falar e aí vocês podem fazer perguntas para ele. Depois da fala dele, ele vai responder, ou vai tentar responder. Depois o mestre Valdec falará. E a mesma coisa, perguntas para o mestre Valdec. Novamente, muito obrigado a todos. Muito obrigado, Luciano. Muito obrigado, Valdec. Qualquer coisa, tá, gente? Não esqueçam das perguntas, que são importantes nesse momento de interação com os convidados. Boa noite, um bom evento a todos. Então, muito boa noite mais uma vez. Obrigado ao Wesley pelo convite, ao UERJ, né? Cumprimentar todos os professores, né? Meus colegas de ofício e a Valdec, que nos honra muito, né? Quer dizer, me honra muito, honra ao Brasil, né? Pernambuco e o mundo, com seu trabalho, com sua poesia, né? Ao contrário de Valdec, que é muito conhecido, eu não tenho tradição de artista, então pouca gente me conhece, a não ser do núcleo mesmo mais próximo, né? Mas, por meio do meu trabalho, eu trabalho na área de museus há mais de 10 anos,
E por meio desse trabalho do museu situado em Olinda, que é o Museu Regional de Olinda, eu fui convidado em 2017 para, assim, o maior desafio profissional e pessoal da minha vida, que foi coordenar o Museu do Mamulengo, né? Eu até estava brincando agora com Wesley, antes de entrar, e falando dessa camisa, inclusive, aqui, né, que eu tinha, que tenho ainda, e comprado à época como visitante, sempre foi um museu que eu tinha muito apreço, e no regional, né, eu trabalhava na curadoria do Museu Regional, e à época, antes de 17, eu acho que em 2015, se não me falha a memória, eu tive um contato mais próximo com esse museu, porque eu fiz um trabalho de curadoria mesclando, né, o sagrado, o profano, e à época eu falei com Teresa Costa Rego, que era a diretora, né, saudosa, né, Teresa Costa Rego, para que ela pudesse emprestar algumas peças. E aí eu tive contato assim, mais profissional com esse museu, e as peças foram emprestadas e a exposição foi um sucesso, né? Depois eu devolvi, agradeci, e cada um foi para o seu caminho, e eu nem imaginava, né, como eu disse anteriormente, que em 17, ou seja, há quase 4 anos atrás, eu iria receber essa missão, né? E aí, assim, fui convocado, chamei, não as pessoas que podiam trabalhar comigo na época, os funcionários que estavam lá, alguns tinham saído, por vários motivos, e a gente conseguiu reunir uma equipe de 5 pessoas, né, uma equipe muito pequena, e o trabalho todinho foi remontar o museu, que estava descaracterizado à época, nós remontamos todo, e em maio de 17, no dia dos museus, dia 18, nós reabrimos ao público, né, com o seu acervo original, e desde então não paramos mais. Em 18, o museu, né, Mambembe, né, a tradição Mambembe, ele se muda para o Mercado Eufrásio Barbosa, estando lá até hoje, né? Nesse meio tempo, o Mercado Barbosa, que estava fechado acho que há 10 anos, ele reabre como centro cultural, e nós ocupamos salas no museu, né, no mercado, para poder dar uma nova sede. O que foi um ganho em termos de acessibilidade, porque o mercado é muito mais central que a antiga casa, que ficava na Rua de São Bento, e também porque o mercado não tem pavimentos, ele é todo plano, então facilita muito, né? Crianças, adolescentes, cadeirantes. Então, o museu ganhou muito com relação à acessibilidade, né? Então, é isso. Hoje e ontem, né, eu ainda estou meio anestesiado de alegria, porque passado aí quase 5 meses, né, fisicamente fechados, a gente trabalhou muito virtualmente, muito, o museu não parou um minuto sequer, inclusive fazendo lives, né, com artistas, até com médicos, né, tratando dessa questão da pandemia, do isolamento, oficinas lúdicas, cartilhas, fizemos tudo isso, né, virtualmente, e ontem nós reabrimos fisicamente ao público, né, no mercado, e deu muita gente, o pessoal todo morro de saudade dos bonecos, né, e também aproveitei, né, e junto à equipe, que é tão pequena, mas tão aguerrida, a gente montou uma exposição em homenagem a Zé Lopes, né, que infelizmente nos deixou há cerca de 20 dias, né. Então, quem estiver aqui por Olinda, por Recife, venha, né, visitar o museu. Ele funciona de terça a sábado e está com horário reduzido, né, por conta da pandemia, de 9 a 1 da tarde. A pretensão é ir dilatando o horário e chegar até como era anteriormente, de 9 às 5, né. Então, no caso, em 17, assim que eu assumi, né, o museu, eu fiz 2 frentes de trabalho, basicamente. A grande missão era realmente organizar o museu para reabri-lo, né? Eu tinha isso como uma missão da vida. Eu tinha que abrir, de qualquer maneira, o museu em maio, né? Então, eu estava em janeiro e tinha que abrir em maio, eu me comprometi a fazê-lo. Mas, paralelo a isso, né, por ser antropólogo, por ser historiador, eu sempre gostei de fazer trabalho de campo, né? Meu mestrado, meu doutorado sempre foi com trabalho de campo, eu sempre gostei disso. E aí, um belo dia, eu chamei meu irmão, minha mãe, minha cunhada, e peguei o carro dele e disse assim, vamos lá, eu vou botar gasolina e vamos para o interior, vamos para Carpina, atrás desse povo. E fui, meio assim, na doida, Carpina, Glória do Goitá. Aí, cheguei no Museu de Glória, não pude entrar, na época estava tendo uma reforma, não pude entrar nesse dia, enfim, não consegui visitar. E aí, em Glória, eu sabia que Zé Lopes morava perto, eu disse, então vou atrás de Zé Lopes, para não perder minha viagem, né? E fui atrás, e para mim foi uma alegria enorme, né, encontrar ele em casa. Ele me recebeu muitíssimo bem, né, deu a versão dele toda com relação a eu ouvi-lo, né, tenho isso registrado em fotos,
E naquele momento, isso está publicado no Instagram, ele presenteou o museu com uma chibana, né? Que eu trouxe para casa com o maior tesouro do mundo, depois levei ao museu e tombou, né? Está tombado e está exposta hoje, né? E nesse meio tempo também, eu adquiri, né, pessoalmente, uma quitéria para mim, uma quitéria maior, né? Uma quitéria gigante. E, assim, hoje é minha maior alegria ter tido essa oportunidade de adquirir uma peça pessoal, né? E essa peça hoje também está emprestada ao museu. Vou ver se eu vou doar, vou ver se eu consigo me desprender desse amor, né? Ao grande mestre Zé Lopes, né? Então, eu tive esse contato. Quando foi, com mais uma semana depois, uns 15 dias, eu disse, agora vamos para procurar outras pessoas, né? E saí, né? Também do mesmo modo. No dia de Zé Lopes, eu também encontrei Zé Divina, né? Visitei, eu comprei algumas peças para o museu, né? Minha mãe comprou e fez a doação em nome da família, e foi muito emocionante encontrá-lo, também a gente registrou tudo, tem tudo fotografado. E logo em seguida, eu fui na missão de encontrar a família de Mestre Solon, né? Como o Wesley apresentou, um grande mestre, não é? A gente comemora hoje o centenário de um dos mestres mais emblemáticos que a gente pode ter, né, da arte do teatro de bonecos do Mamulengo. E no caso de Solon, teve uma particularidade. Eu sou professor, eu dava aula numa outra faculdade que não é a atual que eu dou, no curso de jornalismo e publicidade. E eu tinha um aluno, né, que é neto de Solon, e eu não sabia, né? Nesse meio tempo, eu participei de uma apresentação de Zé Lopes, né, que Deus o tenha, no Teatro Hermílio Borba Filho. Eu participei numa apresentação. E lá eu encontrei algumas pessoas que são do Teatro de Bonecos, da Associação de Teatro de Bonecos, né? E o presidente da época falou, olha, a família de Solon tem uma coleção enorme, né, em casa, a maior coleção remanescente desde a morte dele, e pensou em fazer alguma coisa em Carpina, o pessoal não apoiou, enfim, uma dificuldade muito grande de manter, e aí eles queriam ver o que é que podiam fazer, de repente até fazer uma proposta, se o museu tivesse, de repente, alguma verba disponibilizada para isso, né? Aí eu ouvi tudo, disse, me deu contato. Aí peguei o número da filha dele, né? E liguei. Marquei um encontro e fui. Aí, para minha grande surpresa, né, foi muito engraçado, que quando eu cheguei, nisso a gente vinha conversando, eu já tinha dito a ela que assim, não se tratava de valores, porque eu não saberia, mesmo que o museu tivesse, que não tem renda, eu não saberia mensurar quanto é que vale um acervo da grandeza de Solon. Quanto é que vale a arte nesse sentido? Eu não saberia, mesmo que eu tivesse R$ 1 milhão para dar, eu não saberia, e que não é o caso. Ela entendeu, ela disse, pronto, venha conversar, tal, ficou assim, né, meu Deus, vou doar, me desprender. Eu disse, olha, mas veja, no museu vai ter uma visibilidade, porque a gente recebe desde pessoas de escolas de Olinda até da Coreia, da Coreia, da África, né, do Egito, então as pessoas têm contato com o material, vai ser muito bom, a gente vai estar lá com o material preservado, vai ser tombado, né, será patrimônio da cidade, do Brasil e das pessoas do mundo, é muito importante que ficar aqui guardado e tal. Mas até então a doação não estava certa. Quando eu marquei, né, ela mora no bairro do Cajá, né, eu nem sei se Rayane está aqui, que é a neta dele, né, ela poder assistir a fala, e quando eu cheguei, a família me recebeu muito bem, né, e para minha surpresa, quando eu vejo, vem Júnior de lá de dentro. Aí disse, professor, aí eu disse, Júnior, tá fazendo o que aqui? Ele falou assim, o que é que o senhor tá fazendo aqui? Eu disse, não, é porque eu sou, né, também coordenador do Museu do Mamulengo, estou falando com a sua mãe para poder ver, né, a questão da doação do acervo e tal. Aí ela disse, você é professor de Júnior? Se sou. Aí ele disse, é um professor que eu gosto muito e tal. Então, eu devo, de alguma maneira, né, também a Júnior, a Deus, primeiramente, a vida, que é sempre muito boa comigo, graças a Deus, mas a Júnior, que nessa hora, até então, ela estava, Marli, né, ela estava na dúvida, mas quando o Júnior apareceu, ela disse, sabe o que mais? Eu vou doar. E eu tinha dito, olha, veja, eu estou no carro do meu irmão, eu não posso estar incomodando, né? E aí, se você puder fazer essa doação, eu agradeço muito, a gente faz, e você vai acompanhar todo o processo, né, do tombamento, do restauro das peças, e depois, obviamente, do lançamento de uma exposição específica para ele. E assim foi feito, né? Eu tenho essas fotos, é muito bonito, tudo espalhado, né, no chão, ela organizou tudo, e tem cartazes com uma invenção brasileira, vários personagens, inclusive
um documentário, um dos poucos que a gente tem completo, de 1985, né, de Simas e Simões. Tem o Palhaço Alegria, esse palhaço está na doação, né, do acervo. E foram 2 malas, porque tem tarol, tem feito uma safona pequenininha, tem umas fitas que eu ainda não pude digitalizar para saber o que é que está contido ali, né? Nesse documentário também que eu falei agora há pouco, tem um quadro, ele com a morte, né? E esse quadro também foi doado, a morte, o Mamulengo da Morte e o quadro, e a gente conseguiu. E aí, em 2018, em maio, exatamente, a gente se mudou em julho, em maio, eu fiz, comemorativo ao Dia dos Museus daquele ano, uma exposição totalmente dedicada a Solon. E eu queria pontuar isso, né? Que o museu fez 25 anos esse ano, né, em dezembro do ano passado, no caso, né? E nos 25 anos nunca houve o recebimento de uma coleção inteira, né, com mais de 100 peças, de uma única vez, numa gestão. Então, só por isso, hoje, assim, se eu saísse hoje do museu, espero que não, gosto muito de trabalhar lá, mas saísse hoje só por esse ganho que a gente teve, né, por conta desse encontro de junho, do meu trabalho como professor, da sensibilidade da família, de doar, só por conta desse ganho que a gente teve lá, de ganhos de peça, de qualidade, por ser de mestre Solon, não é um mestre qualquer, de uma única vez, só por isso essa missão já estaria cumprida. E a gente fez a exposição, a abertura, na sala que a gente chama Sala dos Mestres, a família foi uma coisa emocionante demais. Eu me lembro que no dia da doação, porque foram 2 momentos, né? Um momento que eu recebi as peças na casa deles, que é no bairro do Cajá, levei para o museu, depois a gente fez uma cerimônia de entrega, né, ela assinando o de doação, e eu me lembro que nessa hora foi Rayane, né, que a neta ainda pegou uma peça de volta. Eu disse, não, pegue como lembrança, não tem problema nenhum. Aí eu tirei do termo de doação e ela pegou para ela, né, um João Redondo, né, uma figura, um chapeuzinho muito fofa e é mais que justo, né, mas de qualquer forma está lá para eles apreciarem a hora que quiserem. Então, hoje o museu, ele mesmo, né, com mudança, a sala dos mestres permanece, e essa exposição está lá, das mais de 100 e poucas peças, foi 120, a gente tem umas 70 expostas, né? E dentro disso tudo você tem hoje um museu que tem, talvez, no Brasil, né, não saberia dizer fora do Brasil, mas no Brasil, certamente, nós somos o maior detentor de peças do mestre Solon, né? E aí, a importância de Solon, ela é enorme, porque você, ao observar as peças de Solon, você vê o traço de um homem muito delicado, né? De um homem que se preocupava muito com a estética das suas peças. Ele tinha um traço muito suave, ao mesmo tempo muito vibrante, né? E também, mesmo a gente sabendo que a questão do grotesco, do feio, né, do que a gente pode enquadrar de feio, tem um apelo muito grande, a gente sabe disso, mas Solon me parece que era um esteta, ele prezava pela estética das peças, a gente vê uma beleza, de forma geral, uma suavidade muito grande no corte, nos traços, né? E também o que me chama a atenção na figura dele, né, pelo contato com a família, né, pela conversa que eu tive, e pelo próprio documentário também, dele falando, né, e as pessoas comentando, justamente essa questão da consciência que ele tinha, do profissional que ele era, né? Eu me lembro de uma parte quando ele diz que ele vendia para certas pessoas, por exemplo, por R$10 uma molenga, um exemplo, né? E aí a pessoa venderia por 20, dobrava o preço, e ele descobriu isso, ele preferiu não fazer mais, ele mesmo vendia diretamente à pessoa, para evitar o atravessador, né? A consciência do trabalho que ele tinha, manual, não é? Quando ele disse certa vez na entrevista desse vídeo, que eu acho lindo, quando ele vai dizer, eu não sou uma oficina, a oficina, ela é mecânica, o meu trabalho é todo manual, né? E sem contar também que Solon, por ser um grande esteta e uma pessoa inteligentíssima, ele, por assim dizer, seria o inaugurador das casas maquinadas, não é? Né? A maquinaria. Então, uma pessoa que teve estudo, mas não estudou física, não estudou química, não estudou matemática, a esse ponto de trabalhar essas engrenagens com tanta perfeição. E a gente vê que existe, né, um cálculo e tudo isso é feito de uma forma brilhante, né? Então, e acaba influenciando outras pessoas, outros mestres, certamente, mesmo que não diretamente, mas por contato e por observação, né? Então, dizer que hoje estar nessa casa, né, como diretor, e ter contato com esse material,
e ter tido a honra, né, de ter conseguido essa doação, para mim, é motivo de muita felicidade. Não digo orgulho, eu não me orgulho dessas coisas, nada, eu acho a palavra orgulho muito feia, mas eu tenho muita honra, né, em ter participado desse momento e de ser o coordenador desse instante. E aí, na esteira disso, a gente recebeu uma outra grande doação, que foi de mestre Petronilo de Surubim, né, menos conhecido que Solon, mas aí a repercussão foi tão grande da entrega de Solon, pela imprensa, né, por jornal, que aí a guardiã da coleção de Petronilo, de Surubim, contactou e doou também mais cerca de 100 peças. Então, assim, Solon acabou abrindo, né, a porta também para outras doações e para outros momentos, para engrandecer e robustecer, né, a coleção da Reserva Técnica do Museu do Mamulengo de Olinda. Então, eu creio que é isso. Por toda essa grandeza, viva 100 anos, né, influenciou muitas pessoas, todos os mamulengueiros que a gente conversa se dizem devedores, né, de Solon, de alguma forma, de alguma maneira. Então, dentro disso, você ter essa oportunidade de estar, né, perto desse acervo é uma honra e uma alegria, como eu falei anteriormente. Então, quero agradecer fortemente o convite e espero ter contribuído com relação à narrativa, sobretudo, da entrega. Muito obrigado. Luciano, muito bom, muito obrigado. Eu acho que esse teu relato é muito importante, né, para a gente entender como que esse material, como que esse acervo chega ao Museu do Mamulengo. Nós temos uma pergunta do Leidson. O Leidson Ferraz gostaria de saber se vocês têm imagens dos bonecos. A gente tem no Instagram do museu, aí eu peço que vocês sigam, museu.mamulengo. A gente tem lá. E aí, diga, perdão. Não, porque, assim, como o museu, ele tem uma delicadeza, uma particularidade, muitas vezes, das expressões, então a gente fotografa algumas, mas, assim, o grande barato mesmo é visitar presencialmente. Eu convido o Leidson a visitar Olinda e conhecer lá, que é muito bonito. Mas, para ter um gostinho... E também, Leidson, você pode escrever para o museu.mamulengo@hotmail.com, que é nosso e-mail, e pedir algumas imagens. Nós temos nesse meio tempo, nós digitalizamos todo o acervo, né? Uma fotógrafa profissional, Valéria Gomes, ela fez como doação e fotografou todo o acervo. Então, hoje, todo o catálogo está digitalizado, todo o acervo está tombado e digitalizado. Então, você pode escrever para a gente, museu.mamulengo@hotmail.com, e pedir algumas imagens que nós podemos ceder para você sem problema nenhum. Luciano, daí eu gostaria de lhe fazer duas perguntas. É todo o acervo do museu que está digitalizado ou só esse acervo específico do mestre Solon? E outra pergunta, você falou de algumas fitas. Existe algum projeto para digitalizá-las? Pois é, aí é que é o grande problema do Brasil, né, do mundo na cultura, em todas as áreas, que é o dinheiro, né? Esse é um projeto caro, então eu tenho guardado lá, a sala é ar-condicionada, também tem isso. Para você ter uma ideia, o material era guardado em caixa de madeira, então eu fui retirando tudo aos poucos, e hoje é tudo ar-condicionado em caixas de isopor, é tudo limpo, tudo refrigerado, então as fitas estão bem guardadas, nem a própria família sabia exatamente o que era, então é o próximo passo, né? Será que esse acervo seja digitalizado todo, não é? E a gente possa virtualmente ouvir, porque eu nem eu mesmo sei do que se trata, nem a família. E com relação ao acervo, a gente não só digitalizou a coleção que a gente recebeu, mas todo, né? São cerca hoje de 1.800 peças. Eu digo cerca de, porque a depender da técnica, de repente, uma casa de farinha, ela tem vários personagens. Aí, por uma técnica, você pode contar uma peça, que é a engrenagem toda, não é? Mas, dependendo de outra técnica, ela pode virar 40 peças, porque aí cada bonequinho, cada mamulengo, seria um, né? Então, hoje a gente gira em torno disso, em torno de 1.600, 1.700 peças. E todas, aí hoje, vamos sempre lembrar, todas separadas por mestres, né? Catalogadas, tombadas e registradas virtualmente. Então, hoje o acervo ele está todo organizado na Reserva Técnica, que é o coração do museu, a parte mais secreta, né? Mas onde mais se trabalha, porque eu costumo brincar que quem é preguiçoso não trabalha com mamulengo, porque você limpa uma caixa,
daqui a pouco, quando você termina de limpar, a outra está dando problema de novo, porque como a madeira é muito suave, né, o mulungu, então para dar polia, para dar qualquer tipo de bichinho, né, cupim, é muito rápido, então a gente tem que estar vigiando isso basicamente 24 horas. Luciano, a gente tem um relato, uma pergunta bem interessante do Josias. Ele fala: Luciano, estou muito emocionado em saber que a família doou esse acervo para o museu. Tive acesso a ele há mais de 15 anos. Depois ele fala: essas fitas são registros das brincadeiras que ele brincava e fazia questão de registrar. O livro que ele escreveu sobre o mamulengo também foi doado? E se foi, o museu pretende editar esse raro material? Que bom saber, não é, das fitas, a gente está com elas, pelo menos o que foi doado foram fitas, né? Então só espero que sejam essas, né? Que você está dizendo, Josias, e agradeço muito, né, a fala, e realmente é emocionante mesmo, né? Em saber que a vida me proporcionou isso. Por meio do meu aluno, acabou que eu tive contato maior com Solon, e Solon hoje está lá no museu, né? Com relação ao livro, né? Esse livro já foi ventilado com outras falas, e a família não falou de livro algum. Então, assim, com relação... A gente tem prêmios, a gente tem certificados de premiação da Fundação Joaquim Nabuco, né, de reportagens, mas esse livro, ele não chegou até a mim. Então, se a família tem ainda ou não tem, realmente não foi relatado nenhum tipo de situação. Eu creio que não está, porque senão eu creio que eles doariam para a gente fazer um trabalho de reeditar, mas não tem, infelizmente. Que é uma coisa interessante, né? Solon era um dos poucos que tinha um letramento muito, assim, acima da média, né? Era um homem que, me parece, escrevia muito bem, não é? Lia muito bem, e isso não é recorrente nesse cenário, né? Luciano, o Hermes Perdigão pergunta: é possível fazer uma visita virtual ao museu? Hermes, querido, assim, me perguntaram isso, mas, assim, o museu, cada museu tem uma característica, não é? Por exemplo, a gente faz um trabalho desse virtual no museu como, sei lá, um Louvre da vida, tem muito a ver, mas com o nosso não dá, assim, não, outra pegada, não é? Assim, o contato que você pode ter realmente, se você quiser, escreva para a gente manda umas fotos, né, para o e-mail do museu, e nos visite, porque é presencialmente que a coisa mesmo acontece. Nós temos também uma pergunta do Humberto Braga. Ele fala: eu estava na Funarte quando idealizamos o museu e, na época, a casa da Rua do Amparo foi comprada pelo IFAM e pela Funarte. Nesta casa, o museu funcionou durante algum tempo. Que fim teve a casa da Rua do Amparo? Hoje, a sede do antigo museu é o IFAM, né? É lá. Aí, de lá, ele foi para a Rua de São Bento, e da Rua de São Bento para o mercado agora. Mas o que funcionou hoje na casa, no casarão da Rua do Amparo, né, 159, se não me falha a memória, é a sede do IFAM. Eles estão por lá. Bem, Luciano, muito obrigado pela tua fala. Obrigado a você, querido. Você gostaria de falar mais alguma coisa, fazer um convite para as pessoas visitarem o museu? Eu desejo isso, que Deus abençoe o Brasil, nos livre desse momento tão complexo, né, que a gente aprenda com essa loucura toda que a gente está passando, e que a gente fique logo, né, livre para poder andar, poder passear, e todo mundo que possa, né, o museu abriu ontem, não é, de novo, que todo mundo que possa visite, porque vale muito a pena. É realmente um contato antropológico, né, sociológico, de recorte de gênero, recorte racial. Então, visitar museu, visitar Mamulengo, é visitar a própria constituição de parte da população brasileira. Então, é uma gênese, né, não deixa de ser. Então, visitem, porque é um espaço realmente muito precioso. Eu espero todos. Luciano, chegou uma pergunta de última hora do Mamulengo Água de Cacimba. Eles querem saber se tem alguma atividade educativa específica a partir do acervo de Mestre Solon. É engraçado, esse pessoal está começando a ler os pensamentos da gente, isso é um perigo, né? Me digam a cena, né? Meu abraço forte à Água de Cacimba, a gente se toca, né? Se encontra pelo Instagram. E ontem, na abertura, eu defini, né, qual vai ser a atividade para outubro. E vai ser uma atividade de pinturas, né? Uma maquiadora vai fazer pinturas em criança, né? E usando a máscara.
e baseado em alguns personagens de Mestre Solon, olha só. E aí, de primeira mão, você está sabendo disso. Então, aguarde para outubro, vai ter essa atividade lúdica, não é? Por meio do Instagram, né? Do museu. Então, a gente vai publicar, e eu aguardo todos, para poder fazer essa pintura juntos. Luciano, então, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Tá? Obrigadíssimo, querido. Muito obrigado. Então, agora a gente passa de Luciano para o mestre Valdec. Boa noite, Valdec. Boa noite, camarada. Isso é um grande prazer, tanto escutar Luciano e agora, como lhe ver, fazer uma fala boa que é para o povo entender. Pronto, você já, pessoal, me conhece, sou Valdec de Garanhuns. Luciano, parabéns pela sua explanação a respeito do museu, seu pensamento, e desejo realmente, como eu disse antes, que o museu volte a ser um sucesso, né? Como já foi em tempos atrás, e lhe parabenizar por esse acervo do mestre Solon, que eu, por um colecionador particular que sou, ainda tenho, graças a Deus, 36 bonecos do mestre Solon, que veio do Mamulém Zé Divino, um bocado de coisa. Então, para mim, já é ter 36 bonecos do mestre Solon, dos quais vários eu mesmo brinco com eles, ainda na minha brincadeira. Então, para mim, é um prêmio maravilhoso. Parabéns, viu, Luciano? Continue, meu irmão. O trabalho é esse, o bem. E Wesley, estou por aqui, viu? Diga aí o que é que o senhor manda. Mestre, aqui quem manda é você. Quando o senhor quiser... Senhor é Jesus, viu? Senhor é Jesus. Para uns é Buda, para outros é não sei quem. Agora não tenho nem engenho, eu tenho que eu sou senhor, nem sou senhor de engenho, nem de nada. Só se eu for senhor de bom, meu boi. Aí esse é bom. Aí o cara disse, rapaz, o senhor é um capitão, aí o cara disse, eu? Porque eu não tinha aquele negócio de antigamente chamar o povo de capitão, né? Era coronel, capitão, major, tudo negócio de... Entendeu, né? Aí o cara disse, não, eu não sou capitão. Não, o senhor é um capitão. Eu disse, não, eu só se for capitão de Buma, meu boi. Porque não tem o capitão do meu boi, que é no carro marinha montado, né? Pronto, era isso. Aí eu dando risada, porque tem uma história de poeta e de bonequeiro que são extraordinários, velho. Entendeu? São muito interessantes. Só para divertir, só para ilustrar, né, para você ver. Eu estava na Praça da Sé, no Largo de Santa Amaro. Você conhece São Paulo? Conheço um pouco. Pronto, lá em Santa Amaro, no Largo 13, na Praça Floriano, para botar um mamulengo, né, num projeto da prefeitura. E aí aí tinha um monte de gente assim na praça e tal. Aí eu liguei o som e aí deu um anúncio, e tinha uns crentes pregando assim na frente, sabe? Tinha um pastorzinho baixinho, mas a Bíblia dele tinha uns 3 quilos, assim, embaixo do braço, e pregando, aquela pregação veemente, né? Aí eu tinha que botar o boneco, porque eu estava contratado, era profissional, tinha que botar o meu boneco ali, com autorização da própria prefeitura na praça, que era um projeto. Aí eu dei o anúncio, né? Daqui a pouco, senhoras e senhores, daqui a pouco vocês vão ver o que é o negócio arretado, é o teatro de Mamulém pernambucano. Menino, isso aqui, eu tava vendo esse cabo aqui, isso é tudo fuleiragem. Olha, esses 3 músicas, sanfoneiros, zabumbeiro, triangueiro, não vale nada, mas vai tocar, viu? E toca uma zabumba, um triângulo, uma sanfona rochada. E daqui a pouco vai entrar muita coisa boa. Simão, Marieta, o Cabo 70, a besta-fera, o Satanás, menino. Quando eu disse a besta-fera, o Satanás, menino, o crentezinho da Bíblia deu um pinote de uns 3 metros de altura assim, e disse, vá botar boneco no inferno, camboi de pederásticos. Eita, rapaz, Sandro tava. Pergunta a Sandro pra tu ver. Sandro tava. Comigo, que Sandro brincava nessa época, Sandro brincava comigo. Rapaz, mas foi. Aí quando deu outro anúncio, eles pararam, quando uma mulher começou, parou todo dia e vieram assistir, olha. Sendo conta, depois vieram assistir. Essas coisas de coisa de mamulengo. É muita história, viu, Wesley? É muita história. Mas diga aí, o tema é Mestre Solon, né? E aqui? O que é que você manda? Diga, homem. Não, a gente tinha combinado de
falar dessa, né, como você tinha falado, Solon, um mamulengo diferente. O que você tem para falar para a gente sobre isso? Isso assim, o mestre Solon, que eu conheci, e na minha coleção de bonecos, e tenho bastante boneco, tem 36 bonecos dele, acho que 35. E aqui na minha mala está aqui, eu mostrar umas peculiaridades do brinquedo dele. Para mim, porque eu não tenho nenhum conhecimento de Solon violento, ou de Solon abusado, pelo menos sempre que eu me encontrei com ele, cheguei a dormir na casa dele com o pijama dele que ele me emprestou, tem foto, inclusive, é uma onda, lá em Carpina, que eu ia sempre na casa de Saúba, na casa de Solon, na casa de Saúba, na casa de Solon. Eu ia atrás dos dois, porque eu era um aprendiz. Desculpa. Beber um copo d'água. Eu era um aprendiz que eu queria ser bonequeiro, eu queria fazer mamulengo, eu já trabalhava na Fundação Secosne, com o Mato Escobar, através de Augusto Bonequeiro, né, que está lá no Ceará, meu irmão, meu amigo, de muitas datas para trás. Então, o que é que eu queria? Queria botar boneco, mas eu não queria mais botar boneco e botar no Secosne, botar boneco, como se dizia, de erudito, se pode usar esse termo. Mas não era mamulengo, eu queria botar mamulengo. Estava na minha alma, no meu ser, no meu eu, nas minhas entranhas, nos meus poros, nas minhas células. Mamulengo, eu gosto de mamulengo. E o que é que eu fazia? Saía lá de Recife e ia para Carpina, porque eram dois caras que eu conhecia. Mestre Saúba, Mestre Solon, porque a gente tinha se conhecido nos festivais, eu ia lá em Carpina. Saúba, porque ainda hoje também é meu amigo, continua sendo, vem aqui em casa, fez um trabalho para a gente aqui maravilhoso. Então, isso é muito legal. Só que o Mestre Solon, sempre que eu me encontrava com ele, que aprendi muito com ele, sempre foi uma pessoa muito legal. E eu vou começar contando um caso que, como se diz, o Matheus diz assim, um caso que se sucedeu-se, mas não foi, foi um caso. Eu falei que eu trabalhava na Fundação Secosne, que Augusto me levou para... Eu gostava de moleque e me apresentou a Mato Escobar e trabalhei uns 2, 3 anos lá na Fundação Secosne. Nós íamos fazer Madre Escobar, veja bem, Madre Escobar ia fazer uma palestra numa entidade lá em Carpina e eu trabalhava no Teatro NEC e ela tinha me chamado para ir, porque acho que Augusto estava viajando, não sei porquê, ela me chamou para ir com ela para Carpina para ela fazer a palestra e eu ir ilustrando com boneco. Olha só. Muito bem. Sérgio, que era um rapaz também que trabalhava no grupo, no Teatro Neco, que era um grupo de bonecos do Secosne, estava lá para me ajudar. A gente ia fazer o trabalho junto, brincar, qualquer coisa assim, né? E para ilustrar mais Escobar. Bom, botamos tudo no carro, na Kombi, para ir para Carpina. Som, todo material aí, fechamos, vamos embora. E eu perguntei a Sérgio, confiei em Sérgio, tá tudo aí? Não, tá tudo certo. Muito bem. Chegou em Carpina, quando foi ver, tiramos o som, aí, Sérgio, cadê o boneco? Está aqui, quando foi lá. Tinha esquecido a mala de boneco em Recife. Repare só. Olha uma presepada. Mato Escobar ficou, rapaz, uma fera. Mato Carvalho também, e tinha razão, né? Como era que eu ia ilustrar? Mas, graças a Deus, Deus me deu alguma consciência. Aí eu disse, Mato Escobar, faz o seguinte, não vai ser logo agora, me presta a Kombi aí com o Américo, que era o motorista, eu vou lá na casa de Solon. Você vai na casa de Solon? Vou lá e vou arranjar os bonecos com ele, aí não se perde nada, a gente vai combinando aqui, eu vou botando os bonecos, e vamos deixar, aí tudo bem, então vá. Aí peguei a Kombi e fui. Cheguei na casa de Solon, mas a palestra acho que era umas 7 horas, 8 horas, era umas 7 horas mais ou menos, sei lá. Ele já estava, e aí já estava para se recolher, tá? Ele veio me atender sem camisa, porque a casa dele abria 2 portas, a de baixo e a de cima, não era uma porta inteira não, entendeu? Casinha que ele morava. Aquelas casas que dividem a porta no meio. Aí eu bati, Solon, parou a Kombi lá na porta, né? Solon, acabou, Solon. Aí, brincava com ele. Aí ele abriu a porta. Quando ele abriu a porta, que ele me viu e disse, mas é tu nada, Rodeco, uma hora dessa aqui. O que é que tu quer? Eu disse, oxe, o que é que eu quero? Vem, entra aqui.
Aí eu tenho com a América, a gente tá com o Mato Escobar, que ele conhecia, Mato Escobar, claro, né? Veio fazer uma palestra aqui, aí contei a história todinha. E eu vim lhe pedir socorro para você me emprestar uns bonecos. Aí ele, tu quer isso mesmo? Só quer isso. Aí foi lá, abriu um baú desse tamanho que tinha boneco, ele fazia muito boneco. E digo, escolhe aí. Aí, veja como foi que eu fui tratado, e sempre era tratado, quando me encontrava, nas vezes que me encontrei com ele. Então, eu só tenho histórias para contar maravilhosas com o Mestre Solon, muito legais. Essa foi uma delas. Outro dia fui visitá-lo, e eu peguei os bonecos e disse, ó, Solon, eu nem venho mais, porque vai acabar às 10 horas. Não, leve, depois você traz, que isso aí, eu vou dormir daqui a pouco, pode-se embora. Sucesso, de dar um abraço no Mato Escobar. E foi-se embora, eu peguei tudo que eu tinha na sacola e fui lá. E fui lá e fiz a brincadeira com o Mato Escobar, botei colher de pau, botei violão falando, botei mão falando, botei o que eu podia falar. E foi muito bom. Então, veja a generosidade. Primeiro, que ele, assim, tinha uma consideração grande. E eu ficava muito feliz, porque eu conversava a mesma linguagem com ele, eu conversava, sabe, a gente fazia verso, a gente brincava quando ele fazia alguma coisa, cantava umas loas. Mas, assim, tudo bem à vontade, bem natural, entendeu? Muito bem natural. O Mestre Solon, porque eu conheço né, muitos mamulegueiros, os antigos mesmo não conheci, porque eu me considero uma pessoa de segunda geração, né? Não sou da geração do Zé Lopes, Zé Divina, João Galego. Não, eu tenho 68 anos de idade, então pode ser que, não sei que geração eu sou em relação a essa pessoa. Zé Divino não, que ele tem 80 e tantos. Mas os mamulengos, eles vinham observando, por exemplo, antigamente, eu dizia em palestra minha, eu dizia assim, ó, o mamulengo é feito de improviso. Isso é uma grande mentira. O texto que Zé Divina diz no mamulengo dele é todo decorado e é igual. É igual. Cada passagem é igual. A passagem de Caroca é igual. A passagem de Zangu é igual. A Petral de Chico Peneiradora é igual. A passagem de Goiaba, Jordão da Alemanha é igual. O mesmo texto. O que muda é a plateia, a brincadeira com a plateia e a permissão que o mamulengo dá, que é muito maravilhoso, ao improviso. E é claro que pode ser de improviso também, porque eu acredito que o próprio Zé Divina, ou eu, ou Chico Simões, ou Zé Lopes, que quando estava aqui com a gente, ou outro mamulengueiro, ele possa esquecer o texto, porque eu também tenho várias histórias e tenho todas elas decoradas na minha cabeça. Todas. Se eu quiser escrever, eu escrevo todas. Tintim por tintim. Só que o público, a participação do público, o lugar físico, inclusive, o lugar poético, espiritual, tudo isso influi para que você diga o seu texto ou também improvise. Mas qualquer um, eu posso pegar Simão e Marieta, colocar aqui na mão agora e esquecer qualquer coisa e fazer improviso com o que nós estamos fazendo aqui, com qualquer assunto atual ou não. Isso é outra coisa. Então, ele pode também ser improvisado e dentro dos textos que já existem do teatro mamulengo tradicional, né, que eu estou dizendo que são iguais, eles também permitem o improviso. Mas tem outra coisa, isso para chegar na diferença do Solon. Zé Divina é um mestre mamulegueiro. Zé Lopes é um mestre que, para mim, a pessoa só se passa de um plano espiritual, para mim ele continua vivo e vai poder depois continuar com a sua arte. Então, Zé Lopes, mas para quem não acredita nisso, eu vou dizer, Zé Lopes era um mestre mamulengueiro, muito talentoso, Zé Divina também. Agora, vocês pensam que o mamulengo de Zé Lopes era igual ao mamulengo de Zé Divina? Que o mamulengo é tudo igual, não tem diversidade? Não. Mamulengo não é Babau. Mamulengo não é João Redondo, nem mamulengo é Cassimiro Coco. Mamulengo é mamulengo, Babau é babau, João Redondo é João Redondo e Cassimiro Coco é Cassimiro Coco, porque existe diferença entre eles e é por causa dessa diversidade que foi inscrito e registrado pelo IFAM, não foi foram 4 tipos de teatro de boneco. Mamulengo em Pernambuco, Babau na Paraíba,
João Redondo no Rio Grande do Norte, Caçamiri um pouco no Ceará, um pouco no Piauí, talvez Sergipe também. Isso é outra coisa. Isso aí, é verdade, é isso. Então, Zé Divina fazia, Zé Lopes fazia cenas no mamulengo dele, botava passagem no mamulengo dele, que Zé Divina não colocava no dele, e vice-versa. Tinha as passagens normais do mamulengo, as tradicionais, como eu falei, de zango, de caroca, e de cobre, de boi, às vezes, e um monte de coisa, né? Que padre, confissão, que é negócio do confessionário, que tem, em vários mamulengos brinca. Agora, tem passagem que um mestre faz e que o outro não faz. Então, eu estou falando de dois. Se você for ver o mamulengo de João Galego, é um, o de Miro é outro, o de Bibiu, porque cada um imprime sua personalidade, inclusive, ao seu brinquedo. E tem o dever de criar coisas novas, porque senão não tem diversidade. O que é bom é exatamente a diversidade. Se fôssemos iguais, aí não haveria diversidade e seria muito chato e muito ruim. Isso é que faz com que a arte cresça, né? Fique suprema, fique bonita. É a diversidade. Então, deles, assim, se você pegar Zé Lopes, Zé Divina, Pibio, Saúba, João Galego, eu estou falando desse coisa, e Bila, e Bel, que brinca com o mamulengo Zé Divina, não está brincando com o mamulengo dele próprio, e mais um monte, eles todos se parecem. Na forma do boneco, nos textos, alguma coisa. Mas o mestre Solon, não. O mestre Solon, como disse agora Luciano, ele tinha uma delicadeza. Eu vou mostrar. Ele tinha uma delicadeza no fazer os bonecos, que embora fossem de uma simplicidade muito grande, era de uma força muito grande também. Então, eu vou começar mostrando para vocês. Vejam só. Eu tenho aqui Lampião. Vocês conhecem a história de Lampião e Maria Bonita, dois cangaceiros ferozes e tudo, não preciso explicar, todo mundo conhece. Então, eu tenho aqui, por exemplo, um Lampião que me foi dado de presente e foi feito por, não foi Francinaldo, foi Ronaldo, por Ronaldo Gomes, do Caçoar de Mamulengo, lá do Rio Grande do Norte. Não é verdade? Muito bem. Vejam a cara desse Lampião, e geralmente, em qualquer mamulengo, em qualquer teatro de boneca, em qualquer lugar que você bote Lampião, geralmente você vai botar ele com a cara feroz da porra, porque o bicho era furioso. Então, olha o mamulengo, o Lampião de Ronaldo. Vejam só, e vejam se eu não estou dizendo o certo, que seria Lampião. Olha a cara do infeliz. Pensando o quê, filho da peste? Você tá falando com o capitão Nigolino, Gota Serena. Tá entendendo? Então, vejam só. Olha, tá vendo a carinha desse aqui? Olha, estopou calango. Muito bem. Assim se retrata Lampião. Agora, veja como o mestre Solon retratava Lampião. Olha só. Olha só. Com bigode e tudo. Olha a delicadeza desse boneco. Agora eu vou botar Maria Bonita. Olha a simplicidade. Mas olha a força, sabe? No olhar. Deixa eu botar aqui na frente da câmera. Pronto, olha aqui. Tá entendendo? Vejam só. Isso é um negócio extraordinário. Olha o tamanho do boneco. Olha o tamanho do boneco. Então, era um mamulengo delicado. Os bonecos eram pequenos, não eram aqueles bonecos grandes. Muito bem, mostrei isso aqui. Agora, outro que é retratado como que é o Satanás. Olha aqui, ó. O Satanás e a morte. Você pega no mamulengo Zé Lopes, é divino, no meu também. O Satanás tem aquele chifre, um negócio horroroso, e solta fumaça pela boca. Olha a singeleza e a delicadeza do Satanás de Mestre Solon. Olha. Ó, pessoal. Pra cá. Aí. Olha só. Isso era um negócio extraordinário. O Mestre Solon era o
bonequeiro, mas bonequeiro naif, totalmente naif. Muito, muito, muito. Zé Lopes já era mais esmerado, tinha uma escultura, não é? Mas só era naif puro. Olha a morte, o que é a morte? O negócio feio. A morte de Zé Divina tem 2 dentes assim, se tá fora, sabe? Que é um negócio horroroso. E as mortes que eu conheço da minha é cheia de dentes. Agora, olha a simbologia simples, que é a própria caveira. A morte do mestre Solon. Olha só, pessoal. Isso é um negócio extraordinário. Isso aqui é poesia, para mim. Isso aqui é uma morte poética, entendeu? A morte retratada pelo grande mestre Solon. Delicado. Então, vocês vejam que ele tinha bonecos pequenos. É uma pena que eu não tenho, porque as quitérias que brinca Zé Divina, João Galego, Saúba era um pouco menos também. Eu tenho uma quitéria de Saúba aqui bem interessante, pequena. Mas as quitérias são grandes, as bonecas pesadas, né? Que eu já brinquei dentro da barraca de Zé Divino, muitas vezes com ele nos festivais, e a gente fica. E aquilo ali é uma boneca pesada para manipular. As cenas não podem ser muito compridas. Agora, Solon, a quiterinha dele era desse tamanho assim, ó. Vou mostrar você, porque a quitéria me foi tomada, entendeu? Eu tive que abdicar dela por outros motivos, mas vou mostrar que Luciano até falou na fala dele, o seu Mané Pacaru, que a menina, a netinha dele pegou para ficar com ele de lembrança, não foi? Vou mostrar um desse. Olha aqui, o bonequinho de vara, olha que lindeza. Tá vendo? Ó. Tá vendo bem? Ó, vou levantando ele para você ver que ele é um boneco, se ele quiser, ele senta assim, ó. Ele fica sentadinho, conversa. Esse é totalmente original. Eu brinco com ele há anos. Só retoquei pintura, porque às vezes coisa. Mas a roupinha é tudo chapéu, exatamente como ele me deu esse boneco. Isso é uma maneira pra caramba do mestre Solon. Olha só a delicadeza. Tá vendo que ele fazia olho para fora também e tudo? Vou mostrar outra interessante. Olha aqui. Essa boneca aqui, não tem quem diga que é do mestre Solon. Mas é dele original, cabelos, menos a roupa que a Regina já botou uma nova. Olha que olhinho, que boneca bem feita. Começa logo. Tem que ser mais perto de mim, né? É assim que eu combinei com ele. Aqui. Olha aí. O nome dela é Dolores na minha mão. Aqui, ó. Isso é de mestre Solon Alves de Mendonça. Eu estou mostrando curiosidades sobre ele, Dolores. Outra. Olha aqui, ó. Vou mostrar esse daqui também, ó. Olha esse daqui. Olha os olhos desse boneco. Esse boneco aqui é o meu avô. O velho Odilon Teotônio Costa, entendeu? Ele é um velho que é Solon, que está aqui, ó. Ele é um velho de sabedoria. É o seguinte, meu filho, quero dizer a todos que mesmo fui feito por um mestre Solon, sabe? Viu? Mestre Solon, o cara que me fez, meu pai, meu amigo, meu padrinho. Agora estou com esse cabo aqui que é o tal do Valdé, viu? Sou o avô dele, o Antônio Corte, assim mesmo. Eu agradeço demais. Um grande abraço para todos, viu? É um boneco mestre Solon aqui, coisa linda, tá vendo? Chapéu original, tudo. Menos mão, que gastou, só tem que fazer outra. Então, pessoal, brinco ainda. Agora, olha essa burrinha aqui. Veja a delicadeza do mestre Solon. Eu parei de brincar com ela. Ó. Virar assim, para vocês verem. Eu deixei de brincar com ela porque a mãozinha, como está aqui, quase caindo, ó, tá vendo? Então, agora eu aposentei, ela faz parte só do acervo, mas eu vou restaurar isso aqui, botar um paninho de chito, para restaurar, mas brinquei anos, mas olha, mais 20 ou 30 anos eu brinco com essa burrinha aqui, sinceramente, mais ou menos. É muita coisa. Agora porque ela foi substituída, teve que ser substituída para não gastar, e Regina fez essa aqui, que também é uma gracinha. Olha aqui, ó. Trabalhei Regina, olha aqui.
Tá vendo? Olha só que burrinha. Tá vendo? Mas brinco com essa cobra aqui, que é a cobra chibana para mim, também do mestre Solon. Ele tinha duas coisas que ele fazia com cobra, mestre Solon. Essa aqui, eu brinco, meu mamulengo, né? Brinco. E ele tem uma. Tá aqui. E ele tinha essa aqui também, ó. Essa aqui ele me deu também, ó. Essa aqui, tá vendo? Olha que mais diferente. Essa não é boca nem nada. Ela é comprida assim, ó. Imensa. Sabe que essa aqui que ele fazia? Ele estava brincando com aquela outra, e o povo ficava, o menino ficava assim, aquele medo, medonho, e ele vai ganhar, não sei o quê. Aí ele pegava assim, essa aqui, ó, dobrava assim, ó. Tá vendo? Aí o boneco subia, e o boneco jogava essa cobra, ou não me lembro bem se era o pobre, ou era ele mesmo que de dentro da barraca jogava essa cobra. E ele falava, a cobra vai, lá vai a cobra. Aí ele jogava isso aqui, caía no meio do povo. O povo dava muita risada e tinha medo de mentira, e tinha só aquele susto, né? Que via que era uma cobra de madeira. Ele fazia essas presepadas, ele era presepeiro. E brinco, para terminar, na minha brincadeira, porque os outros estão lá dentro, porque eu tenho mais 2 bonecos dele que fazem parte do reizado e um que faz parte dos Reis Magos, da brincadeira do Natal. Esse aqui é pintadinho, ó. Esse está comigo há muitos anos, eu já tentei substituir, mas ainda não dá para, me dá uma saudade muito grande. Eu brinco com ele há muitos anos, uns 20, uns 30 anos mais ou menos também, esse boizinho aqui também não. Ele já caiu, quebrou o chifre, eu ajeitei, deixei tudo, eu sempre estou cuidando dele, isso para mim é uma grande, grande relíquia, é uma coisa linda. Claro que a gente enfeitou, né, e tudo, mas a escultura, ele não está com o mesmo pano que estava, a gente enfeitou. Mas quem conhece o trabalho dele está vendo aqui, só essa carinha aí, ó. Eita, velho, é isso aí. Então, um mestre desse, né? O mamulengo dele é esse, o mamulengo dele, as cantigas. Ele teve um sanfoneiro que viveu a vida inteira praticamente com ele, que não sei se era Pedro o nome dele, parece que era Pedro, eu não me lembro bem, que era um sanfoneiro meio sarará, assim, parecia Sivuca, tocou com o Solon, deixou, porque o Solon foi-se embora, mas ele ficou tocando muito baixo ainda, por muito tempo, tocou com o Solon. E ele fazia a alegria das crianças, ele gostava muito. Aquele negócio do mamulengo no cinema que o pessoal desconheceu antes, mas tem um vídeo, tem um documentário de Nelson Simas, pernambucano, que já faleceu também, e está no YouTube, inclusive, que só dizia que foi para Recife, viu o cinema, ele gostava de cinema, e voltou, não sou eu que estou dizendo, nem ninguém está dizendo, ele diz isso no vídeo, no documentário, que foi para Recife, e voltou, e aí ele resolveu colocar o cinema no mamulengo dele. E botou um pano assim, dentro da barraca, com as figuras, e aí ia passando, e o povo não sabia o que era cinema, então acreditava que aquilo ali era o cinema. E eu peguei e botei, que eu gostava de botar novidade no meu mamulengo. Isso ele dizia, e ele diz isso nesse documentário de Nelson Simas. Então, ele dizia, aí eu botava novidade, e aí botei o cinema. Parece que eu estou vendo ele falando, eu peguei e botei o cinema, porque eu gosto de botar novidade no mamulengo. Então, é uma pessoa assim, que era, para mim, pacato, para mim, assim, muito amoroso, sempre me tratou muito bem. Uma vez eu fui lá com uma pessoa, que na época eu vivia, né, com ela, e nós fomos lá em Carpina. E ele tinha comprado uma Kombi, inclusive, me lembro como ele tinha comprado uma Kombi, aí dona... Como era, meu Deus? O nome da mulher de Solon, agora me dá um branco da bexiga. Daqui a pouco eu me lembro. Aliás, ele tinha ido, ele foi que comprou uma cerveja, que ele
bebia quase nada, Solon. Comprou uma cerveja e comprou uns bifes e tal, ela foi fazer um almoço para a gente. Aí, enquanto ela fazia, se eu não me engano, a gente foi ver, ou não sei se foi, me lembro, depois do almoço, foi ver a barragem lá em Carpina. A gente estava construindo a barragem de Carpina. Ele levou a gente para ver o paredão. A gente foi na Kombi. Foi depois do almoço, porque fui eu. Ai, meu Deus. Depois eu me lembro o nome dela agora, da esposa do Solon. E fomos lá ver a barragem. Então, ele sempre assim, sempre nos tratou muito bem. Sempre foi uma pessoa muito bem educada comigo. E o mamulengo dele era diferente, exatamente por isso que eu mostrei. Porque os bonecos eram delicados, os bonecos eram pequenos, as toadas eram outras, os baianos eram outros. Para vocês terem uma ideia, eu trouxe outro boneco para mostrar a vocês, muito interessante também, que comprova isso, que é um janeiro, só um minuto. O janeiro de Solon, peguei ele para trazer. Ai, que pena. Ele não está aqui. É um janeiro, porque janeiro é um boneco que fica, janeiro vai, janeiro vem, feliz do ano, que Deus quer bem. Janeiro vai, janeiro vem, feliz do ano, que Deus quer bem. E aí existe a janeirada, que as pessoas chegam nas casas pedindo dinheiro no mês de janeiro, que é um negócio interessante também. Talvez até para os próprios reis, para a reisada, né? Mas como já é dia 6 também, não estou bem certo que seja exatamente isso. Então, o janeiro canta aí, se é um boneco, geralmente, os bonequeiros têm o maior prazer de botar os pescoços, que ele está brincando aqui, só o pescoço. Que pena, eu fui buscar lá dentro para mostrar para vocês também isso, para você ver. Então, e o janeiro de Solon é desse tamanho assim, ó, o corpo. E o pescoço sobe tanto assim só. Então, aquilo para ele era uma graça, ele não era uma pessoa exagerada, entendeu? Não brincava com bonecos grandes, pesados, não. O mamulengo dele era pequeno, eu mostrei todos os bonecos aqui para vocês, pelo menos alguns que eu brinco, o resto da coleção está ali. Então, eram bonecos leves, bonecos pequenos, bonecos delicados. Não estou dizendo que os outros são bonecos brutos, não é isso. Estou dizendo que esses eram delicados, porque eram bem menores. Você pega um boneco de outros mamulengos, são bonecos, assim, bem exagerados, na fisionomia e tudo, às vezes maiores. É só isso. Então, essa é uma diferença. A musicalidade dele também. Eu aprendi a única música que eu aprendi com o Mestre Solon foi isso aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Porque a gente conversava tanto, mas a musicalidade do moleque dele, eu não consegui pegar nada da musicalidade, porque não tive oportunidade de assistir, mas não tinha como gravar nem nada. Mas ele me ensinou isso aqui brincando lá na casa dele uma vez. Lá vem o meu cavalo por detrás da macambira. Lá vem o meu cavalo por detrás da macambira. Segura o cavalo, velho, senão a cangaia vira. Segura o cavalo, velho, senão a cangaia vira. Em cangaia pra ser boa, tem um pau do sucupira. Cangaia pra ser boa, tem um pau do sucupira. Segura cavalo, velho, senão a cangaia vira. Segura cavalo, velho, senão a cangaia vira. Cangaia pra ser boa, tem um pau do sucupira. Segura cavalo, velho, senão a cangaia vira. Segura cavalo, velho, senão a cangaia vira. Foi a música que eu aprendi com ele. Infelizmente, a única. Mas aprendi muito. Uma vez cheguei na casa dele, ele estava fazendo boneco, eu fiquei olhando lá, conversando com ele. Aí, olha, vou te mostrar como é que você fura pescoço de boneco legal. Aí ele trabalhava com uma pua. Não era nem broca, nem furadeira. Uma pua bem legal, com aquele apoio assim, né? Igual a broca, sendo mais espaçado o suco entre da pua, e ele colocou o dedo certinho, o dedo dele certinho, e quando ele furava, que vinha, botava o dedo, era o certo. Aí, eu tenho até uma pua, mas não uso, mas eu peguei uma broca, comprei uma broca diferente e consegui fazer também. Aprendizado com o Mestre Solon. E muitas vezes, eu tenho um tronco de mulungu aqui em casa, um pedaço de mulungu pequeno, que ele me deu para fazer um boneco, e eu fui guardando, porque tinha mais mulungu, e guardando, e eu tenho ele mais de uns 40 anos.
Nunca, ele virou um negócio para trabalhar em cima. Saúba trabalhou muito nele também, cortando mulungu em cima dele, que ele é de mulungu também, então não fere a faca nem nada, é maravilhoso. E é assim, o mestre Solon, ele não era só um bonequeiro, né? Ele fazia as casas de farinhas, acredito que Saúba, inclusive, aprendeu com ele, né? Começou a fazer nas casas de farinha. Inclusive, aí em Pernambuco, no Museu do Cais, eu fui lá com a Regina, nós fomos visitar o Museu do Cais, e tem uma casa de farinha dele incrível. Eu fiquei assim, boquiaberto. E aí a gente conheceu, que é do Mestre Solon, fomos perguntar ao pessoal do museu do Mestre Solon. Então, ele era um cara que fazia engrenagens, assim, como Saúba também faz, mas ele é mais... Foi professor do outro, no caso, de Saúba, com certeza. Então, ele é um artista, um mestre, assim, bem, né, bem versátil. Fazia muita coisa e brincava muito bem. Brincava com uma certa singeleza, né? Não, como ele falou, não tinha palavrão, não tinha essas coisas agressivas. Nunca, eu, primeiras vezes que vi ele brincando, não tinha, né? E até que a gente está mesmo melhorando, você hoje em dia mesmo, Zé Lopes brinca, Zé Divina, já não tem mais aquela coisa mais do mamulengo antigo, né? Muita pancadaria, muita faca, muita briga. Realmente, hoje, realmente o mamulengo vem se transformando. Eu fico muito, muito feliz com isso, porque eu transformei o meu. Eu tirei revólver do seu Vicente Pompeu, que era o coronel, não chamo mais de coronel, que meu mamulengo não tem militar para transformar. Só tem o cabo 70, mas é fuleiragem, entendeu? Então não tem problema, não chamo mais. Tirei revólver, só quem tem revólver é só o cabo 70, e mais ninguém. Gosto de ter um Deus me perdoe, que eu dou umas cacetadinhas no cabo, às vezes, no americano, lá no Mr. Dollar, mas também é brando e bem pouco, e sempre vou dosando de acordo com a plateia, se tiver criança e tal, a gente não... Né, aí eu arranjo outra maneira do cabo 70 se acabar com o Simão, mas vai no verso, Simão ganha, vai em outra coisa qualquer, que é muito melhor do que pancadaria, na verdade. Isso quem me orienta muito é a minha companheira, Regina Drosina, né, que trabalha comigo no Mamulengo também, brinca com os bonecos de dança, faz figurino comigo e é minha companheira de vida e de arte. Então, eu sempre, ela diz as coisas, eu vou analisando e vou vendo, tenho mudado muita coisa, porque acho que ela me ajuda muito. Pronto, Hélio, estou aí, diga aí. Mestre, muito bom. Acho muito interessante isso que você falou, porque às vezes parece que o boneco popular é uma coisa só, né? Então, é interessante você trazer esse relato sobre essa diversidade. Sim. Eu creio que cada um se autodenomina o que quiser, mas não é legal ver um babauzeiro ou um grupo de babauzeiros se denominar, por exemplo, mamulengueiro. Eu falei isso, inclusive, para Ronaldo e Naldinho e Francisco. Isso é, você devia se chamar Caçoar de João Redondo, e não Caçoar de Mamulengo. Você brinca com Mamulengo? Não, então, tá vendo? Eles deram risada. Porque é verdade. E eles são bons, né? E brinca sem música. Porque tem muita diferença entre os teatros de bonecos. Para começar de conversa, o personagem principal do Mamulengo é Simão. Do Babau é Benedito. Quem brinca com Benedito não é Mamulengo, é Babau. É Babau. Aí, no Rio Grande do Norte, é o Baltazar, Cassimiro Couto Baltazar. O João Redondo do Rio Grande do Norte, que é o João Redondo, é um personagem de Mamulengo chamado João Redondo da Alemanha. E a musicalidade do Mamulengo, a maior parte brinca com música. No Babau da Paraíba, também brinca um pouco com música, mas não todos. O Babau também, na divisa da Paraíba com o Pernambuco, Pedra de Fogo e também aquela região ali todinha, por exemplo, o Mamulengo também é conhecido como Babau em Pernambuco, por causa da Paraíba, e tem até Benedito também. Mestre, entendeu? Das apresentações do Mestre Solon que você viu, você consegue lembrar se tinha alguma passagem, um personagem que ele brincava mais? Ah, não. Com certeza, eu acredito que, como em todos os mamulengos, embora não tenha não quero precisar isso, mas eu acho que era Simão, porque Simão é um personagem principal do mamulengo, ele abre o boneco, a cena dele é grande, é longa, entendeu? Então, eu acredito que tenha sido Simão. Mas ele brincava com o Zangô e tudo, mas um monte de personagens que ele tinha também, no brinquedo dele.
E que era boa. Se você tivesse visto, você tem um pouco de vídeo na internet dele, dá para a gente perceber. Se você ver os vídeos da internet que tem com o Solon e com os outros mamulengueiros, você vai perceber a diferença. Essa é a diferença que eu estou falando. Com certeza você vai perceber. A partir da plástica dos bonecos. Entendeu? E do jeito dele brincar. E então, sim. A brincadeira dele era naquele formato de nos sítios, as apresentações que iam a madrugada toda. Brincava também, mas eu não tenho, assim, não tive essa convivência com ele para saber tudo isso, entendeu? Eu convivi com ele, estou lhe falando da minha relação, porque a gente se encontrava muito nos festivais. Eu lembro que uma vez no festival, acho que em Curitiba, se eu não me engano, não, no Maranhão, me lembrei. No Maranhão, tinha um cara lá no Maranhão que tinha um cabelo, era um senhor, que o cabelo arrastava nos pés. Ele nunca tinha cortado, parecia uma manta de carne de sol, assim, ó, aquele negócio duro. E Solon, quando viu aquilo, ficou muito entusiasmado, né? Eu também fiquei. E aí a gente foi falar com o cara lá, e nós tiramos uma foto. Eu tenho umas fotos, algumas. Depois eu vou ver se eu posto isso durante o seminário no seu perfil. Aí o cara tirou uma foto, o cara ficou em pé, né, botou o braço assim, ó, puxou o cabelo, e o cabelo era do tamanho do braço do cara assim, ó, passando. Aí Solon fez a foto, tirou a foto bem, foi um negócio muito interessante. Então aí eu não conversava muito essas coisas, porque a gente se divertia mais, entendeu? A gente se divertia mais e saía para conversar e tudo, do que conversar sobre mesmo. Quando eu ia na casa dele, sim, a gente conversava. Então, não sei. Mas acredito que sim, que ele também brincava desse estilo também, com certeza. Né? Hoje, mas você sabe que hoje praticamente ninguém faz isso mais. Zé Divino não faz mais, que primeiro que ele não tem condição. Mesmo o Bel, o Bila, o menino tudo. Só talvez Zé Lopes, que talvez fizesse ainda, mas não estava fazendo mais, praticamente, de passar a noite brincando. Então, eu acho que, não sei, porque não estou lá em Pernambuco, e a gente não recebe todas as notícias, eu não quero me arvorar a dizer o que eu não sei, entendeu? Mas eu acredito, a gente pode até, outras pessoas podem falar sobre isso, mas eu acredito que esse mamulengo de começar às 8, 9 da noite, 7, sei lá, ir até 5 da manhã, não existe mais, meu irmão. Mestre, a gente tem muitas perguntas, o que é Sim. muito bom. O Romildo, ele pergunta se você... Muito obrigado. Está melhorando. Se você tenta divulgar o mestre Solon na sua brincadeira, e se você usa os bonecos tentando divulgar a brincadeira dele dentro da sua. Olha, eu não diria que eu uso para isso. Eu uso porque eu brinco com os bonecos dele, fazem parte do meu acervo, da minha mala. A minha mala tem 53 bonecos, então ali eu brinco com o boi, a burrinha, Dolores, eu brinco com uns 10 bonecos dele, porque tem o do Reisado e tal. Eu brinco porque gosto. Só que, geralmente, quando eu estou brincando, eu às vezes falo, né, não toda brincadeira, que o próprio boneco fala, eu falo, como é minha mala, e que brinco também com os bonecos do Mestre Solon, com certeza. E não para divulgá-lo, porque ele já não precisa de divulgação mais, entendeu? Ele já desencarnou, e a história dele está nos livros, está em um bocado de lugar, e o que eu divulgava dele também era quando eu conhecia ele. Mas sim, é bom porque você vai falando do mestre, ele vai ficando sempre vivo, vai ficando sempre na memória do povo, e quem não tem a memória conhece, e aí passa a ter na memória também o mestre Solon Alves de Mendonça. O Ivan Carriel, ele gostaria de saber se você sabe como que o mestre Solon se relacionava com as crianças. Olha, na brincadeira, ele se relacionava como qualquer brincante que vai estar dentro da barraca e brinca com as crianças e tal. Pessoalmente, eu não, é como eu falei, a gente não sabe eu não tenho um conhecimento profundo da vida do mestre Solon, né? Eu vim aqui para falar sobre a diferença do mamulengo dele e de uma experiência que eu tenho com ele, que tive com ele. Mas, nesse mesmo vídeo de Nelson Simas, ele está falando, dando essa entrevista, e um menino tem um menino, aqueles pivetinhos, que fica
danadinho, né? Aí uma hora ele disse assim, olha, tudo calado, viu? Cala, se fizer barulho aqui, eu não fica nenhum aqui. Aí tudo se embora. Ele fala desse jeito. Claro, eu estou apenas narrando uma coisa pitoresca dele. Não sei se ele falava assim, deixava falar. Então, realmente, não posso te dizer, meu irmão, como era o relacionamento dele com as crianças, mas eu acho que era legal. Porque ele não era um cara bruto, entendeu? Pelo menos para mim, nunca foi. O Mamulengo, Água de Cacimba, faz uma saudação, né? Grande mestre Valdec. Muito obrigado. Fala um pouco sobre a figura do palhaço da Vitória na brincadeira de Solon. Um abraço. O palhaço da Vitória era um personagem que ele botava com uma cena como é o Caroca, como é aquele Matheus que eu boto, entendeu? Que Saúl me deu. O palhaço foi. Eu só não. Sandro, inclusive, eu falei com o Sandro hoje, e ele me perguntou se eu sabia uma melodia do Palhaço da Vitória. Eu não sei, realmente. Né? Eu não sei. Mas era uma cena como se fosse o Caroca. Oi, lá vem Caroca. Oi, lá vem Caroca. Capitão lá vem Caroca. Oi, lá vem Caroca. Capitão lá vem Caroca. Oi, lá vem Caroca. Capitão lá vem Caroca. Oi, lá vem o cara tá brincando. Então deveria ter uma melodia mais ou menos assim. Se alguém o conhecer mais do que eu acredito que sim, que tenha vivido outros momentos com ele, pode até informar sobre isso, sobre como era a cena do Palhaço da Vitória. Mas realmente, como ele é do mesmo estilo do Caroca, com as perninhas que dançam, eu acredito que, inclusive, é um palhaço, acredito que ele entrava para dançar e dizer alguma lorota com a plateia, com certeza. Mestre, o Jorge Gonzaga, o Jim, ele fala... Jim, grande Jim, abraço. Meu irmão, faz tempo que a gente não se vê. Esse Jim, rapaz, é um cozinheiro arretado, isso. Jim é gente fina. Abraço, meu irmão, saudade. Ele fala minimalistas, esses bonecos lindos, maravilhosos. E aí ele pergunta, Luiz da Serra também tinha uma linha próxima da estética de Solon? Não, Luiz da Serra tinha mais... a estética dele era mais... Como é que eu diria... Não digo mais tradicional, mas mais parecida com a outra linha, com a linha normal de Zé Divina, de tal, Bill de Dóia, né? Segundo o Saúba, tem um boneco ali grande, que tem 100 anos, que era de Luiz da Serra. Então, eu posso botar, se eu buscar para você ver que a cabeça dele é desse tamanho assim, é um boneco grande, e é um Mané Pacaru também, entendeu? Eu tenho também uma quitéria dele que é grande. E... Era normal, não tinha a delicadeza do Mamulengo do Messolo, não. O Hermes pergunta, as mãos com dedos também é uma característica do mestre Solon? As mãos como? As mãos com dedos. Com dedos? Mas todos os bonecos têm que ter dedo na mão. A característica de Solon era... Deixa eu ver aqui o boneco dele aqui, um pequeno... Esse aqui, ó. A característica dele era essa aqui, ó. Tá vendo? O bracinho assim, ele botava alguma coisa aqui para botar o dedo, e a mãozinha era assim, de alguns bonecos era assim, e com 4 dedos, ó. Tá vendo? Com 4 dedos. Se você pegar o outro aqui... Mestre, você consegue aproximar mais da câmera para a gente ver melhor? Sim. Esse daqui também, ó. Espera aí um pouquinho, mas deixa eu colocar Deixa eu colocar o instrumento ali, peraí, um minuto. Aquele violão é de 1972, velho. Tem um ciúme danado. Ó, olha aqui a mãozinha dele também, aqui, ó. Aqui já tem 5 dedos, tá vendo? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Tá vendo, ó? Dá pra ver aí? Sim. Ó. No Mané Pacaru, a mãozinha dele, tá vendo? Ó, o olho, boca, tudo direitinho. É muito lindo, muito singelo. Chapeuzinho, bacana. Então, as mãos eram assim. Agora, assim, hoje tem, por exemplo, Dolores, ela tem essa mão elaborada porque quebrou, e aí eu tive que fazer essa mão aqui para ela, ó, tá vendo? Então você vê que a mão dela é diferente,
A mão dela não foi o mestre Solon que fez, só a cabeça. A mão dela fui eu que fiz. Tá vendo? Ó? Aqui. Você vê que a mão é diferente. Ó. Mas a boneca foi feita por ele, a cabeça. É isso. O Gilson Pereira de Araújo pede para você comentar um pouco sobre a peça Pensamento Selvagem de Mestre Solon. Pensamento Selvagem de Mestre Solon. Isso. Eu sinto muito, mas não conheço. Sinto muito, não conheço realmente. Infelizmente, não conheço nem vi livro. Infelizmente. Mestre, o Josias também faz uma pergunta. Existe alguma diferença entre o mamulengo de Carpina e o mamulengo de Glória do Goitá? Não é a diferença. A diferença não é do mamulengo de Carpina e de Glória de Goitá, porque Carpina tem Bibiu, né, que brinca. Eu diria talvez que tenha uma diferença, porque analisando bem, o Saúba também. Eu tenho uma quitéria de Saúba aqui, que é muito interessante. Aqui, ó. Tá vendo? Mais ou menos, o Solon tinha umas quitérias assim. Não é aquelas quitérias grandes, entende? Que eles brincam. Olha o tamanho dessa boneca aqui. Ó. É só isso aqui, ó. E da minha mão, eu vou baixar. Ela mexe também. Como a quitéria do Solon mexia também, ó. Tá vendo? Ela mexe, é bem legal. E é uma quitéria, ela, claro que já recebeu influência nova, porque eu tenho ela há muitos anos. Por exemplo, esse cabelo não é original, esse cabelo foi Regina que aplicou. Foi um amigo nosso que cortou o cabelo dele, grisalho, o marido de uma amiga nossa, e nos cedeu o cabelo e ela implantou, e a boneca ficou com esse cabelo maravilhoso, entendeu? Que é uma senhora grisalha. Mas, olha aqui, ó. Olha aqui. Mãozinha dela. Essa boneca é de Saúba. E você vê que a boneca é pequena. Então, em Carpina, tem uns bonequeiros que brincam, mas para mim também, Saúba não brincava também com bonecos grandes, eram maiores, o Solon era menor, o de Saúba eram bonecos menores. Você agora tocou num assunto muito legal, viu, Josias? Foi muito bom. E agora você me atinou para uma coisa. Realmente, há uma diferença assim de passagens, entende? Do pessoal que brinca em Carpina, como Solon, como Bibiu, como Saúba, e João Galego, que é realmente, João Galego de Carpina, também, que se destaca um pouco, não é que se destaca, é diferente realmente do mamulengo do pessoal de Glória de Goitá. Você agora tocou num assunto bem interessante. E a diferença, eu acho que exatamente essa, os bonecos e algumas passagens também que eles têm, que o de lá não tem, viu? É isso aí, você tocou num assunto e me fez agora pensar direitinho. Eu disse, não, mas existe uma diferença. Não é aquela coisa gritante, assim, mas existe uma diferença entre o mamulengo de Carpina e o de Glória de Goitá. Com certeza. Existe como existia o mamulengo do Mestre Ginu, por exemplo, entendeu? O Mestre Ginu tinha suas histórias próprias. Ele não brincava as passagens que são brincadas, por exemplo, por Zé Divina, por Zé Lopes, aquele pessoal, Zangô, Goiaba, aquelas coisas, entende? O Mestre Ginu criava as histórias, como a Viúva Alucinada, As Aventuras do Coronel de Avunda, do professor Derrida na usina do Coronel de Avunda, e outras mais. Eu comecei brincando isso também. Então, você vê que, para você ver como o próprio mamulengo já é diversificado. Então, você não pode agora querer dizer que mamulengo é João Redondo, é babau, não sei o quê. Mamulengo é mamulengo. Babau é babau. João Redondo é João Redondo e Cassimiro Coco é Cassimiro Coco. Embora existam pequenas semelhanças entre eles, mas existem muitas diferenças, entendeu? Muitas. Que é só ver, estudar, para ver que existe muita diferença entre o mamulengo, o babau, o Cassimiro Coco e o João Redondo. E isso é que é bonito, a diversidade cultural e artística da nossa terra, velho.
Agora quer juntar tudo e fazer uma coisa só? Não pode. Estou dizendo que entre os mamulengueiros de Pernambuco só, por exemplo, só de Carpina, já tem diferença. De Gró de Goitá, entre os dois tem diferença. Então, você imagine, né? Entre uma mulher que era brincada em Recife, também tem diferença. E assim vai, sabe? Mestre, a gente tem mais duas perguntas, que é justamente por sobre essa questão do nome mestre. Eu tenho o poema também para dizer depois, né? Claro. Se lembra? Eu vou juntar as duas perguntas, porque eu acho que elas se complementam bastante. A pergunta do Sandro e do Leidson. O Sandro pergunta: mestre, gostaria que você falasse sobre o mestre que esculpe o próprio boneco, conhece a madeira, canta, dança, cria seus roteiros, encanta a todos. Essas escolas, mestres, ainda são importantes? E aí a pergunta do Leidson tem muito a ver com isso também. Ele pergunta: Valdec, você citou o seu começo como aprendiz nos tempos do Teatro Neco. Quando você passou a se assumir como mestre? E o que é um mestre? Há receio em se intitular como mestre? Olha, isso é um negócio bem delicado, porque a palavra mestre, hoje em dia, foi aplicada a muitas pessoas em todos os sentidos, e antes eu faço um pequeno parênteses, é como a palavra doutor. Doutor virou médico porque em inglês é doctor. E doctor, em inglês, é médico, não é isso? Então, como nós ficamos puxando o saco desses caras todos aí, eu não, claro, estou fora. Então, essa coisa vai ser tudo o teatro de Mamulengo. Eu me perdi. Como é que você perguntou? Sobre mestre. Então, aí a palavra começou a ser aplicada a muitas pessoas que estão até começando, às vezes, entendeu? E já são intitulados mestres. Olha, por mim, eu estava um dia desse conversando com ele e vou agora vou chamar só Valdec de Garanhuns, porque daqui a pouco, assim, ficou um negócio tão banal. Inclusive, Fernando Augusto falou sobre isso na fala dele, que eu me lembro. Porque é o seguinte, eu não sei, para mim, um mestre é uma pessoa que tem conhecimento do seu trabalho, bastante, e também tem um conhecimento de vida, né? Ou ele saiba dominar perfeitamente uma arte. Por exemplo, eu acho que uma pessoa pode ter 20 anos, 10 anos, 8 anos, se ele, não sei se é isso, porque isso a gente está conversando, e era bom que todo mundo pudesse dar opinião. Mas, para mim, um mestre é um cara toca um exímio, um cara tem 12 anos, mas o cara é um exímio pianista, ele toca sinfonias inteiras. Para mim, é um mestre. Conhece do piano, se brincar, ele afina o piano, sabe tudo sobre o instrumento. Por essa idade. Ele sabe dominar bem o que ele faz, a sua arte. Dominar bem a sua arte. Muito bem. Agora, você escuta, não estou falando só do teatro de Mamulengo, estou falando de outras agremiações, entendeu? Que você ouve, mestre. Aí você vai ver, cadê o mestre? Aí você não encontra um mestre, entendeu? Encontra, às vezes, até um aprendiz, ou uma pessoa que não sei o que, por isso foi chamado. Então, assim, eu nunca me intitulei mestre, comecei a ser tratado assim, saiu uma matéria no jornal, mestre fulano, o Sesc sempre me convidou com esse, não no começo da minha carreira, você pode ver que não, porque eu estou aqui em São Paulo há 30 anos, desde 1960, eu cheguei assim em 65, desde 66 que eu tenho parceria com o Sesc São Paulo, e viajo e tudo, e aí me colocou, por exemplo, o Sesc fez um encontro de 2 mestres, que eu não sabia, fui convidado, e o outro era J. Borges. E aí foi encontro dos mestres, Valdec de Garanhuns e J. Borges. Então eles me consideraram isso. Será que eu sou mesmo isso? J. Borges eu acho que entendeu? Porque J. Borges é um cara de uma simplicidade muito grande, meu amigo, gosto muito dele. Então,
tem muita coisa dele aqui no nosso acervo. Então fui eu e o J. Borges, fomos da oficina, conversar com as pessoas, tinha uma plateia legal, e depois ficamos nós dois, e as pessoas, a gente falando da nossa vida, e as pessoas nos entrevistando. Então, e já participei de outras exposições, de um monte de coisa. Agora mesmo, eu fui agraciado, fui selecionado, vou dizer normalmente, porque eu nem divulguei isso para ninguém. Pode ver, não está em Face, então se alguém divulgou. Mas eu me inscrevi como artista plástico na Bienal, na IFES do Brasil, a 15ª Bienal. Aí eu fui classificado. E eu mandei gravura e escultura, e fui classificado com escultura. Eu queria mostrar um outro lado do meu trabalho também. Fiquei muito feliz. Aí depois eu fiquei mais feliz porque eu fui fui agraciado com o prêmio Incentivo pela Bienal. E aí você fica, essas coisas lhe dão vontade de fazer mais e trabalhar mais, entende? Agora, se é mestre ou não é, eu acho que talvez sou, porque quem pode dizer isso é Sandro, que é um discípulo meu. Eu acredito que ele saiba dizer isso por mim, se eu sou ou não sou, porque para mim, ser ou não ser, também pouco importa. Importa eu brincar com o meu brinquedo e poder passar o que eu puder para as pessoas, entendeu, meu velho? É isso. Mas eu vou continuar lhe chamando de mestre. E... Pode chamar, mas só não me chame de senhor. Tá bom. Se você quiser, pode chamar, mas de senhor não precisa não. Eu queria, de novo, agradecer muito a presença de vocês, a presença de mestre Valdec, a presença de Luciano. Sim, você não está aí ainda? Acabei ficando, porque meu compromisso foi adiado e o senhor me encantou, eu fiquei. E eu gostei muito de você ter ficado. Você que está vendo. Eu tenho razão no tempo que eu falei. Não ia sair e deixar essa fala linda, né? Aí eu fiquei. Muito obrigado, Luciano. Fico muito feliz, porque a gente está aqui apenas contando experiência da nossa vida, né? Que é muito. E aí, eu tenho 68, você é menino novo. Esse aí tem idade de ser meu filho. Você tem quantos anos, Wesley? Eu? Não, Wesley. Eu tenho 27. Aí, tá vendo? Tem idade de ser meu filho. E você tem quanto? Uns 32? Eu? Sim. Oxe, quem dera. Tem uns 25, né? Tem uns 25? 44? Rapaz, você tem 44. Além de ser um cabra fino, dirigindo esse museu. Eu queria menino, você é muito novo, está parecendo um menino. Muito obrigado, querido. Eu queria só pontuar uma coisa que a gente não combinou, a gente não se falou, e é incrível como a percepção que eu tive da delicadeza das peças, você também teve. Eu achei, assim, fantástico isso, sabe? É quando você vê... Inclusive, também, em falas anteriores, foi falado que Solon era uma pessoa descortês, até muito difícil. Eu não tenho essa leitura, muito pelo contrário. Eu tenho ele uma pessoa extremamente polida, delicadíssima, que não falava palavrão, né? Não, uma mulher que deve essa palavra. Gostava muito de criança. Tinha uma, gostava, né? Foi bom que você respondeu ao rapaz que perguntou, que eu não tinha, mas eu acredito que sim, que tinha o netinho dele, tudo aí. Você vai na casa de uma pessoa, como eu fui, ele saiu para comprar cerveja pra gente, trouxe carne, aqueles bifes na hora lá no açougue, dona... Como é o nome? Maria Dolores. Dona Dolores, exatamente, Maria Dolores, Dona Dolores. Dona Dolores foi fazer, entendeu? A gente almoçou lá, tomou cerveja. Você vê que você sabe que ele não bebia praticamente nada. Quando se tomava um copinho, experimentar. Ele nem bebeu nesse dia. Eu quero levar daqui. É para tu mesmo. Eu e a minha companheira na época que eu estava com ela, né? Era uma alemã, inclusive. Então, depois a gente pegou a compra, foi ver a barragem, ele com aquele prazer todo. Eu vou dizer o que de Mestre Solon, você aqui, entendeu? Aí você vai dizer o que de Patatinho do Assaré? Eu vou dizer que amei, participei de várias coisas com ele, viajamos juntos, daqui de São Paulo até o Rio de Janeiro, para a Eco 92, ele veio, ficou na casa de pedidos, ele trouxe lá para cá, do Rio, fui com ele, falando de verso com ele. É uma pessoa maravilhosa, um poeta, era um homem simples, a gente chegou lá e encontrou-se com Paulo Freire, outro que eu nunca não conhecia, foi um encontro extraordinário, o cara de uma calça aqui assim, entendeu? Simples. Então é isso que a vida é, sempre tem que ser simples, velho.
Não é não? Maravilhoso. É um milho que peste de... Pode ser o que for, até a bexiga lixa. Mestre, Diga aí, meu irmão. Gostei de você ter ficado. Muito obrigado, viu? Obrigado a você, mestre, por existir. Eu vou lá, vou lhe visitar lá no museu, tenho certeza. Eu espero você. Eu vou a Pernambuco. Estou com a saudade danada de lá. Prazer. Nem pense. Diga. Mestre Valdec, Luciano, queria mais uma vez agradecer vocês por terem aceitado o convite. A gente tinha combinado 80 minutos, mas a gente já está chegando a 1h40, tá? Muito obrigado mesmo, muito obrigado a todo mundo que entrou para assistir a nossa mesa, para assistir essa conversa. Eu acho que são falas diferentes, mas que de alguma forma se complementam, né? Essa aproximação do Luciano com o acervo do Mestre Solon e essa chegada do acervo no Museu do Mamulengo e essa análise super interessante do Mestre Valdec de como que é o mamulengo de vários mamulengueiros e como que era o mamulengo de Mestre Solon. Acho que é um olhar assim que às vezes é uma análise que às vezes nem a gente que está dentro da universidade consegue fazer de forma tão interessante como você fez. Ia falar senhor de novo, mas como você fez, tá? A gente pode combinar, mestre, de repente encerrar com você lendo a poesia. Isso mesmo, vamos. Tá aqui. Eu vou só fazer mais alguns agradecimentos. Sim, Wesley. Eu queria lembrar que o evento ainda não acabou. A gente tem mais duas atrações, vamos dizer assim, do evento. No sábado, na página do Facebook, a gente vai postar um trabalho feito pelo Sandro Roberto, que você acabou de citar. Ele está criando um trabalho com bonecos do próprio Mestre Solon, né, bonecos que ele tem. Que bom, hein? É um trabalho autoral criado por evento, criado pelo Sandro Roberto. E a partir do fim do mês, a gente vai ter uma série de depoimentos sobre o Mestre Solon. A gente vai ter um depoimento do mestre Chico Simões, um depoimento do mestre João Galego e um depoimento do mestre Miro, né? Certo. João Galego e Miro são mamulengueiros de Carpina. De Carpina, exatamente. Você falou bastante até. Queria agradecer também aos professores Ricardo Gomes Lima e Valéria Aquino. O professor Ricardo é meu orientador no doutorado na UERJ, a professora Valéria Aquino é a coordenadora do Núcleo de Cultura Popular do Instituto de Artes da UERJ. E queria também agradecer, por último, a Edjane, mais conhecida como Titinha, que é até pouco presidente da associação, e foi ela que me passou o contato do Luciano e propiciou que eu conseguisse, né, conversar com ele e marcar essa participação aqui no seminário. Então, assim, mais uma vez, muito obrigado, mestre Valdec, muito obrigado, Luciano, muito obrigado a todos. Obrigado também. Acho que a gente pode encerrar agora muito bem com a poesia do mestre Valdec. Poesia que é um negócio maravilhoso. Essa aqui, ó, aos mestres mamulengueiros com carinho. Foi quando foi o lançamento, acho que no segundo número da revista Barraca de Mamulengo. E eu escrevi isso aqui para a revista Barraca de Mamulengo. Foi publicado. E agora vai sair, no dia 21, agora vai ser o lançamento online do terceiro número da revista. Foi uma criação de Sebastião Marques, com o mamulengo lá, o Inventor dos Sonhos. Muito legal. Então, aos mestres mamulengueiros com carinho. Vou cantar em martelo agolopado, homenagem a belos companheiros, que por eles eu sou... Vou cantar em martelo agalopado, homenagem a belos companheiros, meus irmãos imortais mamulengueiros, que por eles eu sou apaixonado. Mamulengo, brinquedo improvisado, uma herança dos nossos ancestrais, poesia das odes culturais, brincadeira de um povo radiante, através do trabalho delirante desses mestres brilhantes e geniais. Conheci e conheço alguns brincantes do brinquedo chamado mamulengo. Todos eles com graça e muito dengo, são e foram pessoas fascinantes.
com histórias hilárias e picantes, com a música, a dança, o improviso, à mercê das ideias do juízo, oferecem ao povo a brincadeira e, em troca, a plateia brasileira dá a paga fantástica do sorriso. Mamulengo é o teatro popular, conhecido no chão pernambucano. No Ceará, esse brinquedo maluco é Casimiro Coco e Baltazar. No Rio Grande do Norte, Potiguar, João Redondo se chama a brincadeira. Em Sergipe é também dessa maneira, tendo ainda outros nomes que não é mal, é boneco, é calunga e é babau, que encanta a cultura brasileira. Esses versos estão para saudar alguns mestres que a terra já deixaram, mas que por muito tempo encantaram as pessoas que gostam de brincar. Alguns nomes, então, eu vou citar, dando vida e luz à poesia. Seu Cheiroso com sua alquimia, João Nazaro, Manuel Amendoim e Ginu Tiridá, dizendo assim: Mamulengo é do povo a alegria. No brinquedo do riso tem a prosa, tem o canto, a música, a poesia. Teve Antônio Bilói, tem folia, teve Luz da Serra e Pedro Rosa. Tem o povo que entra em polvorosa, teve o doutor Babau que agitava. Manuel Relâmpago dominava o brinquedo de um jeito muito novo e se algo faltasse para o povo, seu irmão Zé Relâmpago completava. Pela luz divinal das suas mãos se mexiam bonecos com magia. Quero agora falar da alegria de 3 mestres, amigos e irmãos. Invenção brasileira de artesãos, nessa arte do humor, bela e tranquila, cada um procurou com bela e traquina, cada um procurou cumprir a sina, e um deles, e de fato foi brilhante, no seu fado trilhou exuberante Solon Alves Mendonça de Carpina. Outro belo brincante, belo brincante, vou falar. Grande Pedro dos Santos, Boca Rica, escultor de mãos hábeis que pratica sua arte no céu com Baltazar. Alegrou muitas vezes nosso lar, entoando cantigas de Mourão, as toadas do belo Boitungão, com o qual majestoso ele brincava, mas os versos que a gente improvisava, que eu guardo feliz no coração. Zabumbeiro, humorista e menestrel, João Redondo era seu belo brinquedo. Timidez era a chave do segredo, o sorriso, o amigo mais fiel. Calungueiro, Chico de Daniel, promoveu divertida brincadeira, tão singelo de forma verdadeira, levou luz para todos os lugares, o maior dessas terras potiguares que deu vida à cultura brasileira. Esses 3 conheci e tive amizade, que brincar também é a minha sina. Já se foram, ficou seu Zé Divina e Zé Lopes, que não tem vaidade. De Saúba eu falo com verdade, pois com ele aprendi sobremaneira, na barraca, já brincamos na mesma brincadeira, na barraca trocamos improvisos, enfeitamos os rostos com sorriso, dando vida à cultura brasileira. Mestre Chico Simões é presepeiro, com o seu mamulengo presepada, seu Carlinhos Babau que tem estrada e o mestre Gilberto Calungueiro. Tonho de Pombos, no entalhe, é bom e ligeiro, faz bonecos com toda simetria. Ainda tem os brincantes da folia, do Babau que enfeita a Paraíba, são 10 vivos e 2 que estão lá em riba, bonecando no céu com alegria. Miro, Paulo, Vaval, Nildo e Luiz, Brinca Clécio e Clóvis, seu irmão, Mestre Hélio, Mingau e Damião, que mantém a pureza da raiz. Mestre Inaldo e Maestro, Deus o quis, para brincarem no reino soberano, cada um desvelando seu arcano e mostrando os talentos geniais. Esses são os 10 mestres magistrais do famoso Babau paraibano. Muito mais poderia eu falar, mas nessa pura e singela homenagem, mas prefiro guardar a bela imagem que minha alma consegue registrar. Esses mestres da arte popular são a vida da praça e da ribeira,
O boneco é a nossa brincadeira. E eu também faço parte desse naipe, contemplando o Brasil com minha arte, dando vida à cultura brasileira. É. Bacana. Acho que assim a gente encerra muito bem a mesa. Mais uma vez, eu agradeço muito a presença de todo mundo, especialmente a presença do mestre Valdec e do Luciano. Muito obrigado. Obrigado também. Obrigadíssimo. Boa noite, Luciano. Boa noite, mestre Valdec. E boa noite. Luciano, um grande abraço para Pernambuco. Para quem você for ver, dê um abraço apertado meu. Viu? Obrigado. Muito boa noite a todos. Obrigado. Boa noite, pessoal. Boa noite. Muito obrigado, Wesley. Foi muito bom, viu? Foi ótimo.